Recomendo a UNITA, recomendo toda a delegação que lá esteve, recomendo as organizações da SADC alternativas, direitos humanos, dos advogados da SADC, da África Austral, que deve-se processar o Estado angolano. O Estado angolano tem que ser processado. Isto não pode continuar desta forma. Pior ainda, quando o presidente João Lourenço, nesta altura, está a assumir a responsabilidade, ou o cargo, ou a função de presidente da União Africana. Foi ilegal. Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial. Que a Angola está sendo gerida de forma partidocrata. Portanto, o partido MPLA, os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição de Angola, se sobrepõem às leis de Angola, se sobrepõem à soberania de Angola, que reside no próprio povo. Como é que alguém está a assumir o papel de presidente da União Africana, a União? O que é a União? A União é, digamos assim, é a ligação pacífica, harmoniosa entre partes. Como é que ele vai manter a União dentro da União Africana se ele próprio está a promover a desunião e a desagregação? O dia 13 de março devia ser decretado como dia da vergonha pública em Angola. Não, se calhar sim, eu penso que sim. 13 de março eu convoco os jornalistas, os ativistas angolanos, para que vocês oficialmente decretem 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Isso é muito importante. E isso tem que ser recordado na posteridade. E quem são as pessoas responsáveis por isto? Não há soberania nenhuma fora da lei. A soberania, não se pode confundir soberania com Babilônia. Não se pode confundir a soberania com um Estado caótico. Não se pode confundir a soberania com arbitrariedade. A soberania é exercida por um Estado, mas dentro de normas específicas, domésticas, regionais, continentais e internacionais. Alguém diz que não, o Venâncio não entrou em Angola porque o governo de Angola notou que não é uma pessoa de boa reputação. Olha, que boa reputação? Onde é que estão provas disso? E se é essa a razão, então, de acordo com a própria lei angolana, o artigo número 7, o número 2 da Lei 163/19 de 23 de maio, obriga a fundamentação disso. Onde é que está a fundamentação? Onde é que está o despacho que diz isso? Absolutamente nenhum. Portanto, foi ilegal. A Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial. Que a Angola está sendo gerida de forma partidocrata. Portanto, o partido MPLA, os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição de Angola, se sobrepõem às leis de Angola, se sobrepõem à soberania de Angola, que reside no próprio povo. Esta que é a dura realidade. Esta que é a realidade. E mais, aqui eu concordo, eu vi no portal da UNITA, a dizer que um dos graves problemas e que motivou isso também é o crescimento que a UNITA está a ter em Angola, em termos de popularidade, da aceitabilidade popular dos eleitores, e, por outro lado, o decréscimo geométrico da impopularidade do MPLA, e que nem sequer tem candidato para as próximas eleições presidenciais. Este é o grande problema que o MPLA está a ter. Então, ao invés de procurar formas de estratégias do marketing político, da mobilização política do seu povo, para perceber que o MPLA é a melhor alternativa política para Angola, fazem estes truques vergonhosos de tentar rasteirar, violar a própria lei que eles mesmos já autorizaram, eles próprios aprovaram essa lei e violam a lei. Essa é a grande questão. E não é a primeira vez que está acontecendo. Em 2022, a UNITA, quando quis fazer a abertura da sua campanha, convocou quadros da IDC e naquele dia foi o dia que estrategicamente se decretou luto nacional. E foi proibida toda atividade política. Então, os quadros do IDC tiveram que também voltar e não tiveram nenhuma ocasião de fazer a abertura da campanha UNITA. E não foi o primeiro truque, são vários truques que o MPLA tem utilizado em Angola. Desta vez também usou este truque para sabotar a atividade política, que é constitucional, que é legal.
não é? Que é um dos direitos fundamentais, uma das conquistas, ok? Da independência dos angolanos. Então tem feito isso. E agora, em relação ao meu pai político, Seretse Khama, Ian Seretse Khama, é preciso perceber uma coisa. O fato dele ter regressado, algumas pessoas podem estar perguntando, mas por que ele voltou? Por que ele não continuou? Eu vou vos dar uma das razões. Em 1998, justamente em março de 1998, o pai do Ian Seretse Khama, que era o primeiro presidente de Botsuana, Seretse Khama, né, o fundador do Partido Democrático do Botsuana, estava a passar no espaço aéreo internacional sobre Angola. O seu avião foi abatido por mísseis de mercenários cubanos. O avião caiu aonde? Na província do Bié. E o presidente Seretse Khama, na altura, até rejeitou ser tratado nos hospitais angolanos. Preferiu ser recolhido pela Cruz Vermelha. Em março de 1998. Agora, curioso, em março de 2025, o filho dele, Ian Khama, passa também por este choque diplomático no mesmo país. Então, isto, tentem fazer a ligação para perceber essas coisas. Portanto, o que é importante que eu recomendo? Recomendo a UNITA, recomendo toda a delegação que lá esteve, recomendo as organizações da SADC alternativas, direitos humanos, dos advogados da SADC, da África Austral, que deve-se processar o Estado angolano. O Estado angolano tem que ser processado. Isto não pode continuar desta forma. Pior ainda, quando o presidente João Lourenço, nesta altura, está a assumir a responsabilidade, ou o cargo, ou a função de presidente da União Africana. Como é que alguém está a assumir o papel de presidente da União Africana, a União? O que é a União? A União é, digamos assim, é a ligação pacífica, harmoniosa entre partes. Como é que ele vai manter a união dentro da União Africana se ele próprio está a promover a desunião e a desagregação? Dentro do seu próprio... Nós até íamos para testar. Vamos lá testar em Angola para ver se os discursos do presidente João Lourenço no âmbito da União Africana, se ele aplica os mesmos discursos no seu próprio país. E aí está a prova. Ainda o último discurso do presidente João Lourenço dizia que criticava severamente os líderes africanos que não conseguiam nada fazer para a estabilidade dos seus países. Então, olha, o discurso dele a ter um volte-face contra ele próprio. Portanto, ele estava a criticar a ele próprio, a ele mesmo. Ele próprio, aquela crítica, era válida para ele. Ele até dizer, é uma vergonha que os líderes africanos não consigam garantir a estabilidade. Com essa vergonha, ele estava a falar da vergonha que está sobre ele mesmo. Então, ele próprio é o praticante deste discurso. O que acontece é isto. Muitos discursos são discursos de ocasião, são discursos de encenação. É por isso que na mediação, no conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo e o M23, o próprio presidente João Lourenço não conseguiu ser bem-sucedido nesta mediação. Daí que ter sido acusado até pelo Paulo Kagame dele ser um mau mediador, um mediador parcial, que até desvalorizou o diálogo e a aproximação com o M23. Agora que o M23 está a ganhar terreno, é que decidiu que quer falar com o M23 nesta altura. Mas sabemos que no dia 8 de janeiro, ele próprio acabou renunciando à posição de mediar este conflito. Portanto, se há problemas de estabilidade, se há problemas de falta de comprometimento para a estabilidade dos países da África, eu penso que o presidente João Lourenço é um bom exemplo desse empenho para a instabilidade. É por isso que não conseguiu ter sucesso nesta crise, ou seria um grande elemento para fortalecer e enriquecer o seu próprio currículo. Mas não conseguiu mediar isto. Não conseguiu criar um ambiente de confiança entre as partes. E dentro da própria Angola também não é diferente. Dentro da própria Angola também não é diferente. Neste momento, há 8 anos que o presidente João Lourenço não tem diálogo com a oposição.
há 8 anos que não convida o líder da oposição, Adalberto Costa Júnior, para uma conversa, para um diálogo. Nunca teve isso.